Olá, seja bem-vindo ao canal dos Irmãos Crosby. Estamos aqui em mais uma entrevista de franqueados, dessa vez com o top franqueado da rede, os tops franqueados da rede, Carol e André. Eles são franqueados de Boa Vista, atualmente com uma loja, e já inaugurando segunda. Vamos conhecer toda essa história de como está sendo. Tá? Eu sou Márcio Velho, sócio da Crosby. Estamos aqui com Fábio, sou sócio fundador da Crosby também. E Carol e André, vamos aqui conhecer um pouco da história do início, né? Como tudo começou. Andrezão, vamos começar lá do início. Antes de conhecer a Crosby, o que é que você fazia e como decidiu começar a vender alguma coisa? Essa história é interessante, já ouvi várias vezes, mas o pessoal tem que conhecer para entender a chave da venda. Vamos lá, então. Como eu comecei a vender alguma coisa, né? Eu sou servidor público, concursado, né? Mas estava numa situação um pouco complicada financeiramente, né? Tinha que pagar a pensão e a pensão saía do meu salário, né? E fazia falta no final, né? Então eu pensei em vender algo, né? Licitamente. Eu comecei vendendo roupas Fanta, né? Roupa falsificada, né? Só que a gente fazia muito mal, né? Não gostava de vender aquilo. Mas era o jeito, né? Aí um dia fui procurado por uma pessoa, né? Da Crosby, dizendo que tinha uma marca de roupas muito boa, com preço bem acessível, que queria me apresentar. Eu falei, faz o seguinte, você falou tudo isso, eu preciso ver, né? Porque tem coisa que você tem que pegar, usar para poder comprovar que é bom, né? Aí me mandaram umas 3 camisas básicas, uma bermuda, uma polo. Foi o que eu fiz. 30 dias, só andava de Crosby, meu bem. Era tirar uma camisa e colocava outra, as calças, era só Crosby mesmo. Passaram os 30 dias, eu comparei essas roupas da Crosby com as minhas que eu usava antes, né? Faz quantos anos, né? 7 anos. 7 anos atrás. 7 anos atrás. E a gente está falando do outro lado do Brasil, né? A gente está aqui em região Natal, norte, Rio Grande do extremo norte. E Boa Vista, Roraima, extremo norte. Aí que eu fiz? Comparei as roupas da Crosby, na época, né? Com as que eu usava, que eram roupas caras de marcas boas. O que eu percebi? Que as roupas da Crosby estavam intactas e as outras também, né? Mais ou menos do mesmo nível. O que eu percebi? Poxa, eu pago tão caro nessa camisa aqui, se eu tenho uma tão boa quanto, com preço 3 vezes menor. Aí veio aquela ideia, né? Opa, eu vou mudar esse caminho, né? Em vez de vender roupa Fanta, né? Réplicas, vou começar a vender Crosby. Aí eu entrei em contato com o meu amigo que está aqui na minha frente hoje, né? Márcio Silvério, que na época ele era tudo, ele era vendedor, estoquista, embalador. Aí entrei em contato com o Márcio. Hoje ele está só na vida boa, né? Hoje está só passeando hoje, né? Hoje ele só passeia, visita as franquias. né? Hoje ele só passeia e viaja aí. Mas nesse tempo ele era tudo, né? Nessa época ele trabalhava. Trabalhava. Aí Nós compramos 5 mil reais de roupa. Tudo de camisa básica na época, né? Porque era... Mais em conta. Peguei essas camisas, comecei a vender para meus colegas de trabalho. E comecei a fazer o feedback, né? Perguntando o que acharam. Então era só elogios positivos, falando bem da marca, né? Aí nós começamos a expandir. Nós fomos funcionários públicos, né? Eu e minha esposa, e nós íamos... Carolzinha, tu trabalhava com quem mesmo? Eu era assessora jurídica. Ah, que legal. Da Defensoria Pública, né? Da Defensoria Pública. Carolzinha é formada, se formou em Manaus, não foi, Carol, em Direito? Isso. André é formada em Matemática. Matemática. Chegou a dar aula também, né? Na época que eu comecei a revender, eu ministrava aula de Matemática e Física, na rede estadual, na Universidade Estadual e nos cursinhos do Estado, né? Então isso ajudou muito a gente, porque nós conhecíamos muita gente, né? Nós pegávamos as roupas, né? Colocávamos na mala do carro e saíamos nas repartições públicas, apresentando, né? Aí sempre nós fazíamos o feedback, né? E era só FO positivo. Eu falei agora quem é policial. Não esquece. Tá difícil, né? Eu falei, E era só... Deixa eu tirar o FO para ele. Isso era elogios, né? Só coisas positivas em relação às roupas. Aí a Carolzinha resolvemos investir mais, né?
Aí nós tínhamos um carro do ano novo, né? Nós vendemos esse carro e investimos em uma cangozinha, né? Um carrinho para Vamos poder... deixar uma imagem aí, né? Como é o carrinho aí. Como é o nome, André? Eu não Era conheço. uma canga. nós tínhamos um Honda Kangoo. Civic. Cangu, né? É da Isso. Renault. Eu não conhecia. Aí eu vendi tipo uma esse- Fiorino, Fiorino, né? isso. Eu lembro de ter visto a foto. Nós vendemos esse carro que nós tínhamos, né? Aí compramos esse carro mais simples, que dizia para mim, vai andar de carroça agora? Eu dizia assim. E o que sobrou de dinheiro nós compramos E em mercadoria. mercadoria, né? Tudo de... Agora eu comprei Polo, gente. No começo foi básico porque tinha pouco dinheiro. Já deu uma melhorada. Conservou um pouquinho mais, compramos tudo de Polo, né? Aí começamos. Fizemos durante 2 anos seguidos a divulgação da marca na cidade. Porque, como vocês falaram, né? É o extremo norte, é longe. Ninguém conhecia a Cross. Mas eu sempre acreditei, eu e minha esposa. Porque realmente qualidade, preço justo, atendimento diferenciado, isso a gente acredita. Que é o que todo mundo procura, né? Era o que eu procurava na época, uma coisa que se eu fizesse no meu bolso, eu me sentisse bem. E a Cross me trouxe isso. Aí nós começamos a rodar a cidade. Eu era motorista, vendedor, cobrador. Aí minha esposa ficava do meu lado, minha secretária, né? Só anotando as vendas. E nessa época aí, gente, eu gostei muito. Foi uma época que eu era muito feliz. Que eu gostava de estar na rua, né? Eu gosto de estar na rua, estar rodando. Não gosto de ficar parado. E tinha uma coisa que me marcou muito, até hoje eu lembro. E vou contar sempre isso. Era gordinho. Caça Eu gordinho. não podia ver um gordinho na rua que eu É dava boa a essa volta no história. carro e parava, né, filha? Mas por que, gente, isso? Fazia E isso? tu parava o carro e já tava com o estoque todo atrás, né? Dentro do carro via só, é só fazer Cross, uma né? rodada. Tudo separadinho dentro das caixas de papelão, né? Tava lá os estoques, quando viu um gordinho, já olhava assim, esse é cheiroso, X3, já parava, já abordava, já apresentava pra eles, ó, nós temos uma E Carolzinha ficava como? Carolzinha, ela só, Não, eu você me mata de eu vergonha. arrumava o estoque É. para que quando os gordinhos chegassem, tá tudo organizado. O gordinho chegava e eu fazia assim. Mas é meio engraçado, né? Porque a Crosby tem esses produtos para o pessoal que é acima do XL, né? Sim. Tem muita carência desses É produtos. muito carente. Lá em Roraima, então, Boa Vista é muito carente. Então, não sei nem quantas lojas para gordinho. Quando eles encontram, eles Perfeitamente. fazem o rapa, né? Foi minha clientela predileta. Foi não, é até É, hoje. até porque hoje. eles compram tudo que tem. Se tiver no tamanho deles, compra até repetido. Sim. Compra 3 pretas, 3 azuis. Ou seja, foi uma clientela que na época que fazia, eu vi um gordinho, eu parava. Apresentava. E até hoje, nesses 7 anos que nós fizemos isso, até hoje nós temos muitos clientes dessa época, entendeu? Que vão na loja hoje e digo, olha, isso aqui eu conheci lá atrás, dentro de um carrinho, assim, assim. Tô aqui porque é bom. Eles fazem esse comercial para os outros que estão chegando agora, né? Eles indicam muito. Eles Sim. indicam muito. Porque eles compravam de mim na rua, né? Você vender uma camisa hoje, numa loja bonita, bem localizada, dentro de um shopping é uma coisa, né? Você vender na rua é outra. Então, essas camisas foram vendidas na rua lá atrás, esses clientes estão aqui hoje com a gente, na loja, no shopping, na loja de rua. Mas, essa é uma dúvida que eu sempre tive, acredita? Quais são as diferenças de atender na rua e atender na loja, assim? Qual que é mais fácil? O que você ganha com uma, perde com outra? Com a vantagem e Qual a desvantagem. vantagem e desvantagem? Atender na rua. Desvantagem. Você tem que conhecer muito bem o teu produto, você tem que confiar muito nele, para você convencer aquele cliente que apesar desse produto estar na rua, dentro de um carro, dentro de uma caixa, ele é bom, Ele tem valor. que ele tem valor. Exige mais esforço. Exige mais esforço, exige mais desempenho, né? Mais coragem. mais coragem. Vai ser mais exigido. Mas se você confiar no produto e realmente acreditar, você vai conseguir vender. Que eu consegui, nós conseguimos vender muitos assim na rua. Carolzinha vinha, Carolzinha. O gordinho atravessando a rua, parava. Não sabia nem quem era o gordinho. Vocês na rua chegaram a vender quantos? Teve um dia só, eu vendi, o que mais vendi foi 12.300 reais, num dia só. Num Como dia revendedor. Mas já vendeu 50 mil no mês, não foi? Já vendi 50 Já. mil mês. Final de É só ano. como sacoleiro. Como sacoleira. Mas Mas tinha um muita carro, né? loja. Tinha uma estrutura. É, É nós, importante a gente até explicar ao pessoal que está assistindo que esse case aqui que a gente está falando, que é de vocês, que é uns cases de sucesso mais antigos, né, que passou pela transição de começar a revender e ser hoje uma das lojas que mais fatura. Né? A gente tem vários cases aí
pessoas que já começaram como franquia, outros também que começaram revendendo e também chegaram a ser franqueado. Né? Não necessariamente você precisa passar por todo esse processo, de todas as etapas, de revender, se sacudir. Porque na época nem tinha franquia, né? Não. Nem tinha para oferecer para chegou a criar os processos de venda, de sim. franquia, foi Isso é vocês dois interessante, que André. ajudaram isso aí, né? Eu tenho até uma pergunta em relação a isso, André, que é tipo assim, eu vejo, por exemplo, que tem muita gente que abre franquia hoje, mas que o cara tá pesquisando a franquia há, tipo, 2 anos atrás para começar a vender, né? Tipo assim, e eu vi que você abriu a franquia, né? Demorou um pouco, mas que você já vendia os produtos, né? Essa é a dúvida, tipo assim, você acha que se o cara demora muito para abrir para a franquia e perder tempo, ele se prejudica muito? Como é que funciona isso? Porque assim, eu vejo que tipo assim, as franquias que mais vendem hoje são as que abriram há 3, 4 anos atrás. É muito difícil você abrir no primeiro ano e performar como qualquer outro negócio no Brasil, performar muito bem, pode ser top. Como é que você vê essa relação do tempo aí, a importância do tempo para uma franqueada, para conseguir tipo assim, inaugurar o mais rápido possível para conseguir começar a formar a sua carteira de clientes? Como funciona para vocês? E Carol também, né? Quer falar, meu bem? Pode falar. Deixa eu falar. Pode falar você. Quer que eu fale? Eu vejo assim, ó, no nosso caso, eu vou falar especificamente da gente, né? Uhum. Então nós fizemos um planejamento, né? Pode até não ter parecido. Começar a vender na rua porque não tinha dinheiro para montar a franquia. Naquele momento lá atrás, dava para ter montado uma loja. Certo. Teria. Só que eu pensei, não, como realmente naquele tempo não era conhecido, hoje é fácil. Hoje a Clóvis é conhecida, é uma potência, a gente sabe que tem qualidade, que é bom, então hoje é muito mais fácil. Hoje, se eu conhecesse a Crosby hoje... Eles também, que ele vendia quando a gente não era conhecida. Se eu conhecesse a Crosby hoje, não perderia tempo. Já de cara... Hoje são 115 lojas. Se eu tivesse a oportunidade hoje de conhecer a Crosby, por exemplo, já abriria de cara a loja. Porque hoje é diferente, é conhecido. Sim. Não é mais aquela Crosby de 7 anos atrás, que não era conhecida. Então, eu usei essa estratégia de divulgar na minha cidade. Foi o que nós fizemos, né, eu e a Carol, por 2 anos. Quando nós abrimos a nossa franquia, nós já tínhamos o quê? Uma carteira de cliente grande. Então, esses clientes eram bem atendidos, tinham um produto de qualidade e um preço justo. Então, esses clientes nos acompanharam até hoje e trouxeram muito mais. Então, não perdemos tempo, nós demoramos um pouquinho para abrir a franquia porque nós fizemos um planejamento. Então, hoje a nossa loja, apesar de não ter nem um ano, nós temos 10 meses que foi inaugurada, né? E graças a Deus, nós conseguimos bater mais de 1 milhão em 10 meses. Em um ano, né? Então, isso aí foi muito bom, mas foi uma história construída. Ninguém abriu a franquia e já 1 milhão, não foi assim. Foi o primeiro dos 4. Isso. Possíveis. Quem está chegando aqui hoje na Crosby, 1 milhão vai bater logo, logo. Só que precisa fazer o seu trabalho também. Vai fazer como eu fiz lá atrás, mapeando a cidade? Não. Ninguém tem que precisar fazer porque não tinha conhecimento da Crosby. Hoje não. E até porque a assistência que existe hoje é uma central de franquias Isso. que a gente tem. Todo Hoje a Crosby feito, é muito conhecida, já tem uma referência. O Então, suporte que existe também é todo... abrir a franquia hoje, tem que fazer, performar. Como é que você vai performar? Seguindo as dicas que a franquia dá pra gente. Sim. Fazer o marketing digital, fazer patrocinado, seguir as diretrizes, porque quem está na frente hoje passou por todo o processo e chegou aqui porque sabe o que está fazendo. Então é seguir em frente que vai dar certo. Deixa eu pegar esse pedacinho aí, que Carol, eu sei que Carol é espetacular nisso, ela é bem cri-cri quando não segue o que a gente tá mandando, né? Às vezes até André dá uma vacilada lá, ela puxa a orelha de André. Uhum. Carolzinha, o que você sente da importância? Porque assim, eu vejo que tem muita franqueada às vezes, na rede da gente até acontece muito pouco, mas que tem algumas redes que a pessoa compra uma franquia e quer saber mais do que a franqueadora, né? E que tem também franqueadoras que tem pouco suporte, né? Que ensinam pouco, que treinam pouco, que não tem um método de vendas, não tem um método de organização. Como é que você dá essa importância para os processos que a franqueadora já passa pronto para vocês, para execução, Carolzinha? Então, olha, a Crosby, eu vou falar o que eu acho, o meu ponto de vista, muito, muito sincero, né? Porque hoje as pessoas, elas questionam a gente e fazem uma pergunta pra gente e falam, vocês falam isso porque é de coração, é realmente o que acontece, ou porque vocês têm outros interesses? E eu sou uma pessoa muito verdadeira e eu
apostei na Crosby, junto com o André, porque eu realmente me apaixonei pela marca. Por que eu me apaixonei pela marca? Porque eu gosto das coisas muito organizadas e certas. E a Crosby, ela me dá esse suporte. Ela traz para mim uma segurança que outras franquias, ela não me trouxe, porque eu fui em busca de outras franquias. O que, Carol, que ela te traz? A Crosby, ela é a única no Brasil que ela tem um suporte de vendedores. Ela te oferece toda segunda-feira e ainda te oferece extra um suporte para te auxiliar como tu vai fazer com o teu vendedor. Quais são os gatilhos mentais que ele precisa? O que ele necessita ter para performar bem? Quem é a franquia que faz isso? Ninguém. Porque a franquia está interessada em vender a franquia para ti. No momento que ela vende aquilo, ela vendeu. O objetivo dela foi atingido. A Crosby não. Ela quer muito mais do que isso. Ela quer realmente uma relação entre o franqueado e o franqueador. Eu digo que a Crosby, eu sempre falo isso ao André, que a Crosby ela é mais do que uma mãe, porque ela te dá todos os suportes. E além dela te dar o suporte, cara, qual é a franquia que te dá uma garantia numa peça para falar assim, ó, leve a peça. Não é para acontecer nada. Mas caso ela aconteça, você vem que eu troco. E eu posso pegar a minha peça, chegar no meu franqueado e dizer para ele, olha, essa peça aconteceu isso. E na hora, a franquia me disponibiliza outra peça. Dá até para trocar sem defeito. Dá até para trocar sem defeito. Então, quer mais segurança do que isso? Não tem. Legal. Pô, segurança. Em relação a defeito, né, é mínimo. Nós, por exemplo, nós fizemos nossas trocas. A gente vem aqui em Natal uma vez por ano para convenção. E quando a gente traz essas peças com avarias, que são mínimas, não dá 0,1% do que a gente compra do montante. Então, ou seja, é quase que zero. Isso é legal falar, porque às vezes o público está assistindo e não sabe, né? Mas até hoje, né? Porque tipo, não sei quanto tempo o pessoal vai assistir esse podcast, mas hoje a gente tem a troca livre, né? Tem a troca por garantia, que é normal acontecer, e tem a troca livre, que é tipo assim, tudo que o franqueado não vender, ele pode basicamente devolver e pegar de outra mercadoria que ele esteja vendendo, né? Então isso reduz muito o risco de erro de compra, principalmente gente que nunca trabalhou com roupa, né? Porque assim, eu acho que, Márcio, de 20 franqueados da gente, a cada 20, talvez um trabalhou com roupa, Márcio, nessa proporção. Pouco menos. Então, a gente pensou nisso, né? Justamente porque a gente tem outros canais de escoamento, né? Tem revendas, tem tudo. E é muito importante porque, como a gente está pegando muita gente que não trabalha com roupa, é normal que errem-se um pouco os pedidos, é normal que tenha diferença de uso por região e a gente faz essa brincadeira. Só para contextualizar para o pessoal que está assistindo. Muito bom, muito bom. E falando em divisão de trabalho. Eita, legal. E demandas, né? É bom até falar a decisão que foi, não quero ver falar, você se dedicar 100% à Crosby e hoje como essa divisão de trabalho entre vocês, para quem pensa em fazer isso em casal, né? Fazer isso em conjunto, como é que vocês fazem que funciona super bem? Como foi essa decisão? Eu penso assim, né? Nada que é grande começa a ser grande, né? Então você sozinho chega num ponto. Você chegar num outro ponto, você é de mais alguém, né? Então quando o negócio começou a crescer, eu falei pra minha esposa, falei, Carol, preciso de você aqui comigo. Então como ela é servidora pública, né? Tinha um cargo bom, um salário bom, para ela era muito difícil largar, né? Como o trabalho é mais flexível, né? Eu conseguia ter mais tempo para estar na frente, né? Aí chegou um ponto que eu cheguei, minha filha, ó, isso aqui vai crescer muito, isso aqui é grande. Porque eu não enxergo isso, eu enxergo lá na frente. Eu sozinho não dou conta, preciso de você. Então, demorou um pouquinho, né? Mas ela acreditou em mim, acreditou no sonho, né? Acreditou na Crosby. Então, ela saiu. Hoje, tem coisa que eu sou muito ruim. Então, as coisas que eu acho que eu sou bom, eu tomei à frente. Que é o que hoje? Venda, né? O gogó. O estoque, né? A parte financeira de equilibrar as coisas, né? Mas o forte mesmo é a venda. Eu não perco o negócio. E Carolzinho faz toda a parte do back-office. É a parte de administrativa da organização. Assim, a parte de vendas também, mas a parte de missões, né? Não, de sim, gerenciamento do isso. time de vendas, né? Fazer as metas,
cobrar Isso. missões passo a passo, pós-venda 14 dias. Perfeito. É. Que o André ele faz mais as coisas, vamos dizer assim, de cabeça. Isso. É. Né? Que Eu o cliente está sigo- na loja, ele chega, mas trazer o cliente na loja é uma coisa mais do WhatsApp Isso. ali, dos vendedores trazer. Eu sigo essa parte, vamos dizer, que é a parte mais chata. Então, eu sou vista como a parte... Isso aí é igual a mim, cara. eu sou vista como, né, a chata, né? A Por aqui da Crosby, criteriosa. Eu sou vista aqui também assim. E não tem problema não, tá tudo bem. Mas porque tudo que eu faço, eu quero dar o meu 100%. E como eu acreditei, eu acredito nessa marca e acho que a Crosby vai crescer muito, muito mesmo. Nós vamos dominar o Brasil. Porque nós temos tudo isso, nós temos um preço justo, nós temos a matéria-prima excelente. E diante disso, então eu falei, eu vou gastar todo esse meu potencial que eu tenho para me dedicar à Crosby. Confesso que eu fiquei com medo, sim, no início, porque ao meu ver, no início era como se eu estivesse saindo daqui e indo para cá. E abandonar um salário de 50 mil assim todo mês. Não 50 era mil, 50 mil. Quem dera. Vai chegar, Vai chegar com a Crosby, vai Você tá chegar. louca, Carolzinha? E quando eu resolvi, então, comprar esse sonho, porque esse sonho agora ele é meu, ele não é mais só de André. Ele é um sonho que ele é meu, né? E eu disse, eu vou dar o meu melhor. E para dar o meu melhor é seguindo o que a franquia realmente nos ensina. Então, nós temos que fazer as missões, nós temos que bater as metas, nós temos que seguir uma disciplina. Na verdade, ser vendedor, todos nós já nascemos sendo vendedores, né? Até para arrumar um namorado, a gente tem que se vender, fazer o nosso marketing. Todavia, o diferencial do vendedor é ser disciplinado, né? E a franquia, ela nos ensina isso, né? Ser disciplinados. E se a gente seguir com disciplina, um ritual, tudo que eles passam pra gente, tudo que vocês passam pra gente, a gente consegue obter, sabe, um êxito tão bom. Não é à toa que, né, a gente conseguiu agora esse resultado. Não foi fácil. Se eu disser que foi fácil... Você não vendia nada, né? Olha, vendeu com o André e com a não gente. vendia Não, né? eu não Vender. vendia nada. E eu tinha, assim, eu sempre falei desde Bom ponto. pequena. Quando eu era pequena, eu já era empreendedora. Eu vendia manga e vendia pirulito de chocolate. Só que meu pai, ele era vendedor. E o meu pai era muito parecido com o André. Tinha muita lábia. E eu dizia, eu vou estudar porque o que eu menos quero ser é vendedor. Aquilo me fazia mal. E aí, eu então criei um bloqueio mesmo de ser vendedora. Quando eu conheci o André, que eu via ele fazendo tudo aquilo, eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu né, tô Casei com meu pai. voltando, casei com meu pai. Voltando tudo de novo. Ele tá voltando tudo de novo. Só que o André tinha um diferencial do meu pai, né? O André, ele sempre, tudo que ele vai fazer, ele coloca muita garra. Ele acredita muito naquilo. E aí, todas as vezes que eu olho pro André falando da Crosby, os olhos dele brilham. E eu falei, cara, eu quero ter isso que esse cara tem. E aí, eu falei, já sei. Vou entrar, né, uma sociedade com ele e vamos crescer juntos. E quando eu resolvi fazer isso, que foi difícil, que ele teve que me convencer, eu entendi que eu tinha que seguir o passo a passo. E o passo a passo qual era? Era primeiro ser vendedor. E quem é qual a maior dificuldade de seguir o passo a passo? Olha, eu acho, na minha visão, que a maior dificuldade, eu acho que é você ser disciplinado. E Sabe? disciplinar os Só um outros. minutinho. Pra E ajeitar disciplinar. aqui a... Ela entrou em modo de descanso. Foi. Vai. E disciplinar o outro. Tipo sabe? André, não? Tipo André. Tipo André. Então, hoje eu entendo bem que tem coisa que André não vai fazer. André não vai fazer uma missão. Puxa a orelha. Teve um Né? dia, eu posso falar Se aqui? defenda, André, se Não, teve um defenda. dia que eu achei muito engraçado um dia. Quando a Cro entrou lá na loja, né? Que eu inaugurei pra aqui, ela ficou lá. Aí uns 2 dias, não queria nem que eu entrasse. Aí tá, deu um dia, teve um sábado lá que faltou um funcionário, né? Eu fiquei na loja praticamente só, né? Eu e mais um. Aí tá, nesse sábado lá, as vendas foram lá em cima. Voltasse pra descer. Não, arregacei. Foi quase 10 mil reais nesse sábado. Tá.
Chegou na segunda-feira, a Carol chegou comigo. Olha, você, minha responsável, que não sei o quê. Eu fiquei assim, meio com o ano, falei, o que foi que eu fiz, Carol? Não, que nós caímos para o último lugar Nas missões. Nas missões. Caímos para o último Tu ficou lugar. no balcão e esqueceu das missões. É porque você não, porque você responde tudo errado, você responde como que é, não sei o que. Falou, né? Deixa ela falar. Aí vou bem, mas presta atenção, olha só. Vendi 10 mil. Nas missões, nós caímos, ficamos lá embaixo. Verdade. Porque as missões eu não fiz, eu respondi errado, conforme estou dizendo. Né? Mas quem foi que vendeu mais no sábado? Aí ela parou assim e pensou. Eu lembrei que ela chegou pra mim, Lembra? eu digo, ele vendeu quanto? 10 mil, Carolzinha. Aí Deixa ela, ali, eu vou falar vendendo pro jeito. Fábio que você não pode ficar aqui na loja. Mas, Carol, vende quanto? Minha filha, eu acho que tenho certeza que... Claro, gente, ó, tudo é importante, tem que fazer tudo, né? Mas nesse dia, Porque realmente... as missões, para explicar ao pessoal, as missões fazem o pessoal voltar. Isso. né? Se for só vender balcão, o pessoal acaba Porque não nesse vindo, dia né? eu tava só praticamente, né? Então, entre fazer a missão e vender... Claro. Aí ela ficou, ela Engraçado. me olhou assim, Se entendeu? Aí, mas tem que fazer tudo, as Se missões. complementa, não é É. se complementa. Mas claro, Que se... não adianta de nada ser muito bom lá e chegar na hora e você não vender bem. Justamente. Difícil a sua vida, viu, Carol? Mas foi 10 mil, o Fábio... Não, também vendeu 10 mil, Carol, tá bom. Foi, ô, dona Bia, tá vendo só, Carol? Eu lembrei, né? Lembrou? Desse dia. 10 mil não tinha como discutir, não. O Ô, cara vendeu obrigado, 10 mil no dia. Podia não ter feito nada, Márcio. Legal, Carol. E eu vejo que muita gente, né? Para empreender é necessário muita coragem. E aí eu vejo que você tem muita coragem, né? Inclusive, queria quebrar as coragens, porque eu acho que vocês são duas pessoas muito corajosas. Todo empreendedor é, e vocês são muito corajosos. Só que vocês têm coragens diferentes, assim, especiais diferentes, né? Que a Carol teve a coragem de pedir demissão de um cargo público, não é fácil, e bom, né? De nível superior. É de nível superior, né, Carol? Sim, Seu cargo? nível superior. E você teve a coragem de carregar as caixas, né? No início. Até hoje eu carrego, se deixar eu carrego. Eu queria que você contasse um pouquinho, vocês dois, né? Ou você começasse contando um pouquinho a história do carregador de caixas, né? Já é uma história bem famosa aqui entre a gente, mas eu queria que você contasse para todo mundo ouvir, né? Tá, o que acontecia? Carol trabalhava no fórum, né? Todo mundo bem arrumado. Tudo bem arrumado, juízes, promotores, delegados, né? Tudo bem arrumado. E eu sempre ia buscar, né? Sempre ia... Aí um dia eu cheguei lá na Universidade Pública, não, no fórum, né? Cheguei no fórum, fui até o gabinete dela, né? Ele tava cheio de juiz, promotor, né? Eu olhei assim, todo mundo arrumadinho, né? Bonitinho. Engomadinho, como se diz. Uma comprida, né? Aí um juiz passou por mim, um juiz, olhei assim, André, camisa bonita. Foi o suficiente. Oxi. Já era, lembra? Desci, já tinha olhado todo mundo, né? Como é que estava vestido, né? Preparei a minha caixinha lá. Caixa não, uma caixa grande, né? Cheia de croge. Já era uma cesta. Era uma A cesta. gente já tinha evoluído. Tinha evoluído, não era mais caixa de papel, não, era uma cesta de plástico. Coloquei no Era ombro. uma cesta. Já tinha evoluído já. Nossa, quanta sofisticação, André, né? Já era o nosso estoque. Era o estoque já, gente. Eu coloquei na costa e subi. Aí nesse pedacinho aí, né? Muita gente Viu, né? sorri da tua cara, né? Diz assim, o cara tá lascado, carregando caixa. Beleza. Como era que o pessoal falava, Carol, lá? Que tu namorava com o carregador? Sempre quando descobriram, né, que eu e André, nós éramos um casal, porque quando o André passava, às vezes eu me escondia. Lá vinha o André e aí eu me escondia, para o André não falar comigo no meio do pessoal. Carregando caixa, né? Eu chegava lá, vendia. Resumindo, quando terminava as vendas, era 2.500, 3.000, 5.000, poxa, em 2 horas. E Carol escondida, né? Carol escondida. Eu descia normalmente, então isso aí, só que detalhe, isso aí eu fazia sem ter um pico de vergonha. Porque eu gostava de fazer e gosto até hoje, não tem problema não. Legal. Eu não tenho vergonha de fazer esse tipo de coisa, né? Porque eu gosto. É bonito. Como foi a história, Carolzinha, aí, do carregador de caixa? Ah, do aquela carro, história lá. aquela história. Aí vamos só falar um pouquinho. Pois é, apesar dessas dificuldades, né, de colocar as caixas na costa para vender, né? Isso foi bom, porque ganhamos muito dinheiro com isso, né? Com esse dinheiro nós conseguimos comprar um carro, na época, um Honda Civic 2017, carro muito bonito.
Carro do Batman. Carro do Batman. É linda. Só que, tipo assim, esse Até carro hoje. ficava em casa guardado, né? E eu ficava na cangozinha, vendendo, né? Aí um certo dia, conte minha esposa agora, secador de caixa, o que foi que você falou? Aí um certo dia, Porque na verdade o André era conhecido como. Vou só perguntar a você, né? Que, o André era conhecido como carregador de caixa. Ninguém sabia que ele era funcionário cadê o carregador de público, caixa? público e falava, Carol, o carregador de caixa. Carol, o carregador de caixa. E aí, quando então eu tava lá no fórum sentada, almoçando com o juiz, alguma coisa, lá vinha o André, eu me escondia, né? Porque eu não queria ficar ouvindo que Carol, eu tava. Eu ia vender pro juiz, só junto com você. Que boa. Carol tava lá com o carregador de caixa. Aí, quando foi um dia, eu tinha uma vaga dentro do fórum, e aí todo mundo sabia que aquela vaga era minha. E aí, nesse dia, eu já estava muito chateada, né? De ficar escutando que ele era o carregador de caixa. E aí, quando foi num determinado dia, eu falei, André, vou com o seu carro para o fórum. E ele, por quê? Porque eu quero ir com o seu carro. Vá, ande Fique no na meu sua, e eu vou com o seu. E aí, eu peguei o carro e fui embora e estacionei na vaga. E aí, eu quis ser a primeira a chegar. E aí, quando então eu tô lá no gabinete, eu era muito calminha naquela época, eu não era assim tão cri-cri. E aí eu tava lá sentada e aí, né, uma determinada pessoa chegou e falou para mim, Carol, você já viu que estacionado na sua vaga? E aí eu falei, como? E aí ela, você já Caramba, viu acharam que era outra pessoa, cara. que estacionado na sua vaga? Eu falei, não. Assim, 17. Quem estacionou na vaga fui eu mesmo. Aquele carro ali que você viu é do carregador de caixa. Lavou a alma, hein, cara? E aí eu guardei aquilo por muitos meses, até eu conseguir, sabe, mostrar ela e a várias outras pessoas que vale a pena ser um carregador de caixa. Cara, mas o empreendedor sofre isso, Sofre, né, André? Sofre isso. Eu sofro isso até hoje, assim. Obviamente, assim, quem entende o tamanho da minha empresa não tem mais coragem de falar, né? Ao contrário, o pessoal fala que acreditou sempre em mim. Eu acho um absurdo, né? Mas é interessante, né, que o empreendedor sofre, né? Porque ele é muito confundido com aquele vendedor ambulante. Isso. E às vezes as pessoas não estão de olho no seu sonho, né? Até hoje vocês sentem isso ainda ou já melhorou? Porque eu acho que hoje vocês têm o quê? A loja mais bonita da cidade? Uma das Hoje nós temos na nossa cidade uma das lojas mais bonitas. Vocês estão faturando quanto, André? Pode abrir um pouquinho aqui? Podemos sim. Primeira loja da Cross, né? Faturar mais de 1 milhão em menos de um ano. Mais de 1 milhão e meio de um ano. Mais de um ano. Estamos abrindo agora a segunda loja no shopping. Tá tudo investido. Tudo investido em estoque, viu? Pra não acharem que você tem dinheiro. Né? Pra não Pelo acharem amor que a de gente Deus, tem igual- dinheiro. É igual a minha. Tudo igual a minha. investido. Graças a Agora em setembro tem a segunda loja. Na mente já tem a terceira, sendo planejada também. No coração tem a quarta. Então, como eu disse no início, né? Vocês Quando vão vender quanto em dezembro agora com essa loja? Só com uma? só com uma, nosso objetivo é 1,5 milhão. Se for menos, ele vai me chatear. Que eu sempre digo pro Márcio, pra Carolzinha, faca na cabeça já sabe o que é. É pra dentro e Simbora. se embora. Chega cedo e sai tarde. Hoje, ainda temos, claro que tem. Não tanto como no começo, né? Hoje é só elogios, né? Muita gente chega na loja hoje, como eu falei agora há pouco, né? O preconceito reduziu, Os né? clientes lá de trás que me viram ali na rua, muitos ficam felizes, a grande maioria. É. Chego lá, André, parabéns, poxa, vi você Sua lá, loja é linda. vi você lá atrás, sua loja é linda. Eu fico mesmo por isso. Porque eu sempre digo, gente, ó, na época, um colega meu falou assim pra mim, cara, André, tu tá vendendo muamba, pô, tu é professor, tu é engenheiro, tu não precisa disso, cara. Eu só sorri. Eu falei pra ele, cara, quem sabe de mim sou eu. Caramba, de cara chamando muambeiro. Porque o meu objetivo ali não era aquilo ali. Eu chegava lá na frente. Então, às vezes, você não pode se desmotivar com uma crítica de alguém que pensa pequeno, que não tem visão. Então, a visão, graças a Deus, Deus me deu, né? Eu sempre tinha a visão de chegar no Abrir a topo. loja. Então, essa visão está sendo concretizada. Deus está nos honrando. Nós estamos chegando onde nós almejamos, né? Claro, não estou satisfeito ainda, porque eu sei que tem muito mais pela frente. Mas você não pode deixar muito desmotivar por pessoas que não entendem de nada, que só vê o momento. O processo é doloroso e longo. Quem se propõe a passar por esse processo
alcança e chega no sucesso. Como nós aqui, graças a Deus, chegamos. E por que, André, vocês decidiram ir para shopping? Vocês, há um ano atrás, 2, como a gente também, né? Quero ver a opinião de vocês. Morriam de medo de shopping, não tem interesse. Até esse podcast, só esse ano a gente tem o quê? Umas 8 aberturas de shopping 8 programadas aberturas de esse ano. Umas 3 já ocorreram. O que é que levou vocês a decidir A sua tá ir quase para pronta. shopping? Tá. Sucesso da nossa loja atual. Porque todas as pessoas que vão na loja dizem, nossa, que loja linda, parece loja de shopping. Aí isso foi abrir os olhos, foi só Foi instalando. abrindo um E gatilho. no gatilho. Aí um certo Isso é dia... importante estar na loja também. Isso. É um certo dia, nós estávamos na loja de Carol, chegou uma moça, assessora do presidente lá do shopping, né? Querendo conversar conosco para ir pro shopping. Carolzinha que nem conversa. Eu não quis nem conversa Porque com ela ela. realmente, tipo assim, Ela é que segura os lá investimentos. na loja eu sou aquele cara que, tipo assim, na empresa, como é que eu sou? Apareceu oportunidade, a mente já vai. Se tem dinheiro ou não, Resolve. não sei, vai que eu vou chegar lá, eu vou. Pô, isso é um preconceito, mas eu vou perguntar isso depois. Termina, André. Tá, a Carolzinha Sobre dinheiro. é mais pé no chão, entendeu? Bem pé no chão. Aí a moça chegou, conversou com a gente sobre a loja do shopping. Aí, criticamente, passou o ano, passou janeiro, fevereiro, março. Eu falei pra moça que nós íamos procurar, né, no dia X. Virou o ano, nós fomos conversar com ela. O medo que nós tínhamos do shopping realmente foi concretizado, porque realmente é tudo elevado, né? Tudo é muito caro. Aí a minha esposa é muito pé no chão. Ela, não, amor, isso, aquilo, outro. Não, mas você está certa, mas não se preocupe, ó. Nós temos nossas tarefas na empresa. Negociação é comigo. Fechou. Você sabe que eu sou um excelente negociador. Eu sofro aqui, André. Isso. Eu Disse sei que pra eu ela. sofro na pele. Não se preocupe, faça o que é bom para os dois, te espera, né? Eles vão falar, mas é porque eles falam bonito, porque não sei o que, minha filha. Deixa eles falarem bonito, deixa eles falarem tudo. Na minha mente, eu sei que a gente pode fazer. Então, no final, se não tiver tá na mente, a gente não faz negócio. Proposta do shopping, linda, maravilhosa, só com o preço lá em cima. Eu fiz a nossa proposta. Pedi a ajuda do Felipe, do Márcio, do Fábio, né? Sim. Proposta aqui embaixo. Pô, isso é uma vantagem que a maioria das pessoas não entende, né? Porque assim, a gente é muito acostumado a negociar com o shopping, né? Sim. Seja por nossas lojas ou seja pelas lojas que outros franqueados que a gente já ajudou. Então, tem uma magia aí, né? Que é tipo assim, que às vezes as pessoas gostam de empreender sozinhas, mas tem uma magia na rede, né? Que, por exemplo, a partir do momento que você trouxe a proposta pra gente, a gente já sabia o que é caro, o que é barato. Porque o shopping sempre fala isso, né? Tipo, aqui é o máximo que eu consigo chegar, né? É o argumento padrão de shopping. E a gente sabe até quanto vale um metro quadrado em uma cidade com uma população diferente da outra, num shopping center que é mais central do que o outro. Então, assim, a gente busca até ajudar os franqueados. Para ser mais nisso. específico, todas as lojas de shopping a gente negociou. Foram todas, né? Inclusive, eu fiz reunião com a Sim. de shopping lá. A de Álvaro também? Álvaro também, Felipe Não foi lá. sabia. Cara, a de Álvaro saiu por um preço de uma loja de rua. Fiquei impressionado. Eu A gente vai lá e não me negocia lembro junto. também, mas eu lembro que a de sua ficou parecida Bem, também, foi né? bem Com a parecido. loja de rua. Isso. Então, quando a gente vai negociar um shopping, a gente já vai com a bagagem de 10, 15 negociações que E já é teve. muito diferente, André. Você chega com a rede. Isso, né? isso ajudou muito. Tipo Isso assim, ajudou muito, isso E olha ajudou só, muito. eles procuraram a gente. A loja ficou conhecida na cidade. Então a negociação que eles queriam aqui em cima, nós aqui resumimos, ou seja, ficou um negócio bom para nós. Então o medo do shopping acabou. Querendo ou não, é uma marca que tem mais de 100 lojas. Então, assim, o shopping quer alguém que performe, não quer que alguém que Isso. quebre. Então, se a marca tem 100 lojas, é porque ela performa. E ele entendeu? também sentiu, né? Na hora que ele vai e nos procura, ele sentiu que nós tínhamos um aparato, né? Por trás. Não era só Caramba, o André e a total, Carol, tem um né? patrimônio É, agora. ou seja, quando eu for Sensacional. sentar para conversar com o Carol e André, por trás tem a franquia que está dando suporte a eles. Então, eles viram que não era um casal, né? Sozinho. Aventureiro. Sozinho, aventureiro. Não, Sim. nós vamos passar E para o vocês nosso... conversaram com algum franqueado de shopping antes de decidir, não? Não. O que é que nós fazemos muito, Carol? Viu, Fábio? Essa é para você, entender. O Márcio também. O Márcio, ele sabe. Tudo nós vamos fazer, Carol, de negócio. O que a gente faz? A gente diz assim, ó, a gente conversa aqui, né? A gente tem nossa ideia. Mas que a gente diz, cara, por nós tá ok, mas eu vou passar pro dono da franquia para resolver com a gente.
Quando vem da Fica franquia, blindado isso. Isso. quer que eu diga o cara é o seguinte, esse ponto bem aqui, Eles não aceitaram. não Eles não aceitaram. aceitaram. Ou seja, lá no shopping eu consegui um negócio bom porque eu sempre coloquei para franquia. Que legal, velho. Entendeu? Qualidade da franquia. A franquia que Negociação, manda, fica melhor negociar. a franquia que resolve. Ou seja, ajuda a negociação. Então esse suporte, esse apoio é muito bom. E isso a gente faz na loja também, com os nossos vendedores Que é e com os nossos clientes. A gente sempre mostra a eles E que, que é verdade. que é verdade. Por exemplo, alguns pontos de negociação a gente não Tem, aceita, porque a gente sim. diz, André, se você aceitar isso aí, vai dar errado para você. Sim, Por mais que você performe, possa ser que o shopping fique com todo o dinheiro. justamente. E com os clientes também, né? Que a gente tem cláusulas de descontos, cláusulas de Isso. promoção. Sim, sim. E aí vocês utilizam desse argumento Argumenta, também. Legal. porque Como Também. funciona muito bem. Com os clientes, Isso. como é que você usa, Carol? Com os clientes também a gente usa dessa política, né? Então, quando a gente vai vender um produto para os nossos clientes, a gente faz o cliente entender que aquele produto ele tem uma qualidade tão boa e que ele, além de ter uma qualidade tão boa, porque às vezes muitos dos clientes não conhecem ainda, porque nunca viajaram, nunca vieram para o Nordeste, então não conhece o produto. E muitas das vezes a gente fala para eles, olha, qualquer coisa que aconteça com o produto, a franquia, ela se responsabiliza, Pronto, porque a os franquia. clientes, eles nos desafiam. Mas se eu colocar na máquina, essa blusa não vai esticar, porque a da fulana estica. E se eu colocar isso aqui, não vai desbotar? Porque eu compro da fulana e acontece. E a gente pega e explica a eles que caso isso aconteça, que isso não é para acontecer, mas caso isso aconteça, a franquia, Troca. ela troca Não é eu, nem a Carol, na é a hora. franquia. Não é eu e o André, é a franquia. Dá um puta parada, né? E o que acontece? Quando acontece, que é muito raro, é 1 em 1000, a gente não discute. A gente troca na hora. Pega, troca. Porque, por exemplo, bonequinho, quando cai, é muito raro, é 1 para 1000. Mas não é para cair. Então, o cara comprou bonequinho, a camisa, né? Deu uma lavada e caiu a unidade. Pronto. Eu resolvo. Ou seja, nós temos essa garantia que só a Crowd tem. Só que E a franquia nos dá assim. Porque você vai que não desse isso pra gente, quem é pra fazer isso? Legal. A gente tava falando aqui inclusive sobre poderes de ter uma rede, né? É legal porque assim, você vê uma franquia, normalmente quem vai comprar uma franquia, ela olha só o know-how, né? Que a franqueadora vai passar, a marca, que realmente é um puta diferencial já, né? Pra quem tá comprando uma franquia. No âmbito geral, não só Cross, mas assim, você tem uma marca que não vai se preocupar com produto, nem vai se preocupar com marketing, nem com gestão de marca, que a própria empresa vai investir na marca para você, né? Obviamente cada um faz sua parte, mas existe muito isso de pegar uma marca que já está consolidada. Tem também a parte do professor, André, que não é nem tão vantagem para você, né? Porque me parece que você é o principal professor da rede, né? Já que você é o top 1. Fala aí, André. Ó, André achou que ia escapar de ser professor, mas você continua sendo, viu, André? Fala para mim aí como os franqueados entram em contato com você, o que eles costumam perguntar, o que você costuma oferecer de conhecimento, de Franqueados e suporte. também pessoas interessadas em franquia também. Também? Tem Não, Legal. quando me procuram, né? Os franqueados, pessoas interessadas em franquia, eu sempre digo, cara, ó. Acredita. Nós temos muito potencial. Nós temos um apoio da Crosby Que muito nenhuma forte. outra oferece, né? Nenhuma franquia do Brasil oferece garantia na peça, troca. O nosso preço, nosso custo-benefício, na verdade, no Brasil, ele é o melhor. E eu faço esse desafio. Quando eu estou na loja, por exemplo, eu estou na loja 2 dias, que é sexta e sábado. Eu gosto de estar nas vendas também, eu gosto de estar participando, eu gosto de estar observando, eu gosto de estar orientando. Quando chega um cliente indeciso, achando que, nossa, parece tão boa com preço tão baixo, eu passo essa segurança para ele, que a franquia troca se acontecer algo. Que realmente isso aqui é real. Tem preço, tem qualidade, custo-benefício do Brasil não tem. Que é que eu desafio? Você encontrar uma camisa com a mesma qualidade da nossa, por esse preço aqui, você pode levar sem pagar. Não tem. Você vai encontrar da mesma qualidade com preço 3 vezes maior. Mais barata com o preço lá embaixo. Então, quem está pensando em performar na franquia, crescer, desenvolver, chegar no faturamento classe A, tem que investir. Tem que investir em marketing, tem que investir no pessoal de funcionamento, de funcionários, né? Porque tudo é excelente. Porém, o atendimento ele é fundamental. Então, uma franquia, uma rede que tem um atendimento ruim, não cresce.
Então, nós temos que ter três pilares. Atendimento de excelência, custo-benefício melhor do Brasil e a satisfação do cliente, né? Foi por isso que eu perguntei para você se você chegou a ligar para algum franqueado de shopping antes, né? Porque a gente sempre gosta de recomendar para as pessoas que estão interessadas em franquia que entre em contato com os franqueados, né? Por isso que a gente deixa na COF da gente, né? Que é a circular de oferta, o contato de todos os franqueados, né? Quem quer entrar em shopping, entre em contato com os franqueados de shopping para ouvir deles, né? Esse suporte que vai ter de marketing. Porque a gente falando é uma coisa, né? Sim. Só a gente falando que é Sim, bom, sim. é bom, é bom. Mas de ouvir de franqueados diferentes, a gente pede para escolher. Escolhe lá dos 100 franqueados que tem, 100 não, né? 80, que vários têm 2, 3, 4 lojas. Dos 80 franqueados, escolhe um lá e liga aleatoriamente e pergunta como é o atendimento. Nós como é o suporte. conversamos, né, com o Álvaro. Sim, foi. O Álvaro comentou Isso, isso. Nós conversamos Foi com o o Álvaro. primeiro no shopping, né? Trocamos aí algumas Isso ideias ajuda com o demais, assim, Álvaro. ajuda. Sim, Ouvir dá. outra pessoa A falar. pessoa né? falando. Isso, porque é diferente a gente ouvir do Álvaro e a gente ouvir do Márcio, Com né? certeza. Então, o Álvaro, ele tá lá naquela pegada direto, ele sabe os pontos positivos e negativos e nós Está vindo entramos dos em... dois lados, né? Isso. Sim, sim. Nós entramos em contato com eles, nós também entramos em contato com nós temos, né, colegas nossos que tem mais de 10 franquias em Boa Vista e nós fizemos também nós fomos em reunião com eles e tal, ouvimos a opinião, o que eles achavam, se nós já estávamos maturados o suficiente para abrir uma outra, né, loja na cidade. E aí, diante de todo esse cenário, nós fizemos a nossa decisão. Isso é importante, né? Porque a rede te dá essa possibilidade de você perguntar a quem está no campo de batalha, né? Sim, Por exemplo, vocês são os líderes de faturamento. É muito interessante isso, só caiu agora. Vocês são líderes de faturamento, mas mesmo como líder de faturamento, ainda tem algumas coisas que vocês podem aprender com a rede. sim, muitas né? coisas, Que foi muitas. o caso de Álvaro, que era foi nosso primeiro franqueado de shopping, que é extremamente curioso, porque a gente não liberava em shopping, porque a gente não sabia se a operação era lucrativa. E a gente conseguiu uma negociação tão boa para Álvaro, que tanto fazia ele abrir lá como na rua para Álvaro. Então, você é o primeiro a ser autorizado. E depois de Álvaro, que Álvaro performa super bem, hoje ele é o top Top dois. 2. A gente realmente replicou, abriu essa intensidade. Mas é legal porque, por exemplo, vocês estavam com dúvida no shopping, com um franqueado já de shopping, ficou mais fácil fazer as perguntas para ele, né? Pô, eu achei isso super interessante. E queria entender, mas só que eu sei que você é quase um professor, né? O que a galera aí, André, pergunta para você, por ligação, por WhatsApp, como é que o pessoal entra em contato? Normalmente, quem pergunta para nós como é que nós chegamos nessa performance, né? Aí eu falo do início, né? O que a gente faz de O diferente. que a gente faz de diferente. Legal. Como eu falei agora há pouco, atendimento tem que ser de excelência. Nosso produto, você tem que falar muito bem dele, tem que conhecer o nosso produto. Você não pode estar vendo algo que você não conhece. Você tem que vestir a camisa. Vestir a camisa não é você só colocar aqui e botar aqui comigo. É colocar no sangue. Eu tenho amor pela marca, pela Crosby. Tem muito franqueado que não vê os treinamentos de produtos. Isso. É importante. Aprender tudo sobre o produto, ver os treinamentos, fazer o que a franquia diz que é para fazer, né? E acreditar. Não é só... Que eu te pedi, o cara deve ser abrir a franquia, abrir a loja, joga lá o vendedor e vai embora. Não pode fazer isso. Você tem que abrir a loja, tem que estar dentro da loja. Não pode estar todos os dias. Você pode falar, por exemplo, tem franqueado que o cara não é comerciante, que só quer abrir a franquia e deixa. Não. Você tem que estar 1 dia ou 2 dias, entendeu? Dentro da sua dia ou loja. 2 por semana, né? Ah, No tem, mínimo. tiver 5 lojas, 6 lojas, pelo menos 1 dia em cada loja, você tem que estar. Porque se você não estiver presente, o negócio não anda. Pode estar vendedores lá, por exemplo, lá na nossa franquia, quando estão os vendedores, são muito bons, foram treinados pela gente, entendeu? São dedicados pela Crosby. A performance deles é muito boa. Mas quando eu estou e a Carol, ela é melhor ainda. Porque nós sempre temos O que agregar. que agregar, nós sempre temos um a mais. Não é porque nós somos hoje o top, o 01, tá bem, não sei mais nada, não. Eu quero aprender muito ainda. Porque chegar no topo é difícil. Se manter no topo é mais difícil ainda. É isso. Então, meu topo não tem horizonte. Quando Deus me der saúde, me der vida, vou estar buscando o topo, entendeu? E, Carol, da parte, André falou muito da parte de venda, da parte de formatação, de expansão. Quais são as ajudas que uma franqueadora pode dar
né, para o administrativo que uma pessoa, por exemplo, empreendendo só não teria, assim, que você gosta, assim, por exemplo. Você imagina abrindo uma loja do zero, sem saber de zero, os desafios que eu tenho administrativos lá e o que você tem de suporte que você gosta na rede de franquia da Crosby? Olha, é bem fácil responder essa pergunta porque nós temos um cliente que ele é empreendedor em Boa Vista. E ele é empreendedor e ele não tem uma franquia, ele tem uma loja própria. E ele sempre pergunta pra gente assim, Carol e André, o que vocês fazem com os vendedores de vocês? Por que eles são tão bons? E aí a gente explica, sempre André e eu explicamos a ele que, lógico que o que nós ensinamos para eles é muito importante, mas a base deles é toda feita pela Crosby. Porque é a Crosby que está lá toda semana fazendo aperfeiçoamento, treinamento. A Crosby, ela faz tudo, ela faz toda a base. Eu venho com a cereja do bolo, eu e André. Mas quem faz aquele trabalho de trazer a base é a Crosby. E uma pessoa que não tem uma franquia desse formato, se sente o quê? Se sente totalmente desamparado. Ele se sente assim. Ele fala, cara, eu não consigo. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. E eu não consigo fazer os meus vendedores vestir a camisa. E hoje eu posso falar com total certeza que os nossos vendedores, eles vestiram a camisa. Eles se sentem tão... parte de uma família, né? Eles se Que sentem... é uma comunidade, sim, assim. eles se sentem tão... Eles compraram tanto o nosso sonho, porque todas as segundas-feiras nós temos, né, a reunião com a pessoa responsável da Crosby. Eu que tento participar quando posso. Isso. E após essa reunião, nós temos a nossa reunião de alinhamento do dia. Interna. E Legal, vocês fazem depois do treinamento. Isso, depois do treinamento. E eu sempre explico a eles. Tá no escopo isso, né? E eu sempre explico a eles que nós precisamos tudo aquilo que é passado no primeiro treinamento, nós precisamos colocar em prática, executar. Porque nada vai adiantar eu assistir ali, ficar 1 hora assistindo o que Ivana está falando, e quando eu desligar a câmera, eu absolutamente não fazer nada o que ela explicou. Então, para que isso fique mais solidificado, o que a gente faz? A gente faz uma reunião de alinhamento e nós temos até um nosso grito de guerra. Como é esse grito? Todas as vezes... Foi feito lá na comissão. Todas as vezes, quando nós vamos de manhã, nós temos também uma reunião rápida, que é a reunião que a gente chama reunião sanduíche. Essa reunião sanduíche, ela tem 3 pontos. O primeiro a gente diz para o nosso vendedor aquilo que ele fez de muito bom. A gente, então, elogia. O segundo passo, a gente diz para ele quanto é a meta do dia. E o terceiro passo, a gente faz o nosso grito de guerra. A gente inicia o nosso dia com toda esse ritual para que eles entendam que a partir daquele momento, que a partir do momento do grito de guerra, nós estamos abertos a só falar e pensar na Crosby. Grito de guerra. Crosby, você? Tudo a ver. Mas é com mais animação, né, gente? Crosby, você? Tudo a ver. Gostei. E, pô, legal, Carolzinha. Então, a parte do treinamento dos vendedores é a parte que você mais gosta, né? É a parte que eu mais gosto, é a parte que eu mais cobro. Os meus vendedores, eu peço, a Crosby, ela é tão fantástica que eu peço que os meus vendedores tenham uma reunião individual. Porque, como eu fico na loja, eu consigo verificar quais são os pontos que precisam ser melhorados. E falado por mim é de uma forma, falado por Ivana é de outra forma. Então, quando Ivana vem falar, a Ivana vem falar pela franquia, pela marca, pelo todo. Então, tem que ter o capricho do empreendedor. Quando ela fala com o todo, para ele soa de uma maneira. E aí eu só finalizo dizendo, tá vendo? O que eu cobro é por conta disso, porque a Crosby, ela não trabalha com pessoas medianas. Ela trabalha com pessoas que fazem acontecer.
É legal isso, porque a gente tem a comunidade dos vendedores, né? Tem mais Isso. de 150 vendedores na... E aí, mano, Acho que tá chegando perto de 200. E eu vejo que, por exemplo, eles participam muito do grupo, comentando, conversando. Então, tipo assim, engaja mais. Tem até esse, além da parte de treinamento, dá para engajar mais o vendedor numa franquia. Porque às Isso. vezes ele tá sentindo uma dor que outro cara em outra cidade tá sentindo. Quando você empreende sozinho, o vendedor fica isolado ali, fica aquela relação patrão, vendedor, né? Isso é interessante. E, por exemplo, Carol, o que você falou é especial. Porque, como você falou, acho que a Carol completou muito bem. Algumas pessoas acham que uma franquia é uma renda passiva. Isso é o maior erro, eu gosto de falar isso até nos podcasts, porque tem muita gente que está buscando uma franquia assiste, e às vezes ela acha que é uma renda passiva, que ela vai abrir. E eu digo a todo mundo, cara, se fosse uma renda passiva, eu abriria todas as lojas, entendeu? Sim. Só que assim, para escalar, você precisa de empreendedores fazendo esse toque refinado como você está fazendo. Tá entendendo? Porque assim, não tem como você abrir 200 lojas em 3 anos e ter uma administração perfeita sobre elas. Você precisa de empreendedores que vão dar esse impacto, né? Então assim, se você está buscando uma renda passiva, já saiba que uma franquia não é para você. Você tem que investir no tesouro direto, né? Mas assim, dá para ter um equilíbrio eficiente, como o André falou, por exemplo, dá para ir 1 ou 2 vezes por semana, desde que esteja com bom engajamento, fazendo todas as coisas, dá para fazer essa fiscalização, né? Interessante isso. Ia falar, André? Em relação aos vendedores, né, nossos colaboradores, a gente sempre vende nosso sonho para eles, né? Às vezes a Carolzinha fica capaz de cobrar, deixa isso com ela, né, que ela é muito boa. Às vezes ela chama atenção, filho. Carol, por isso tu tem a fama. Às vezes ela pega um pouco, às vezes ela é um pouco pesado, né? Aí quando eu percebo de cabisbaixo, alguma coisa, né? Aí você vai lá e leva. Aí eu chego e levanto a moral, digo, gente, ó. É pesado o que eu falo às vezes, né? Ó, segundo lugar é o primeiro derrotado. Eu sempre falo isso pra eles. Aí muitos não entendem, né? Ó, não tô dizendo pra você que o segundo lugar é ruim, não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo pra você? Busque sempre ser o melhor. Perfeito. Dê o seu melhor. Se você chegar em segundo, se você chegar em terceiro, se chegar em quarto, não tem problema. Pra você vai ser o primeiro. Você deu o seu melhor. O que é ruim? Você ser o melhor e ficar em quarto. Por que você ficou em quarto, se ser o melhor? Porque você não deu o seu melhor. Sim. Eu sempre falo isso pra eles. Aí uma outra coisa que nós da Cross pagamos muito bem nossos colaboradores. Sim. Entendeu? Pelo percentual, né, que a gente oferece, da né? meta e tudo E o mais. faturamento é muito bom. Digo, gente, ó, a gente pesquisou tudo, entendeu? Outras lojas para outras franquias não pagam isso. Então, o nosso vendedor hoje, colaborador, está ganhando bem, entendeu? Ganhando bem. E dá para ter, mesmo assim, uma lucratividade muito boa. Sim, né? sim, dá para ter. Então, a gente tem que cobrar, né, dar condição e incentivar também. Concordo. Pagando bem. E pra você investir, poder né? investimento, E investir neles, Investir né? neles, isso. O Vocês importante... trazem até o vendedor para convencer. Sim, Faz sim. um rodízio. Vamos fazer isso. O importante é também, para quem tem interesse, né? Lembrar que tem que investir. Tudo na vida é investimento, né? Então, você tem que investir no seu vendedor, porque você investindo nele, ele se sente valorizado, ele compra o seu sonho e ele vai estar feliz, porque pessoas felizes não tem como não performar bem, né? A reclamação que a gente vê muito, né? Não tem vendedor, não tem isso. não tem Todo aquilo. mundo ruim. Todo mundo ruim, mas você quer cobrar, quer pagar mal, não quer investir. A gente investe em treinamento, a gente investe na pessoa. A nossa vendedora que nós trouxemos, por exemplo, a Grace, está conosco há 2 anos. Investe tempo e atenção. Nós a pegamos Tempo e atenção. crua. Não precisa vender nada. Falei, Grace, ó, nós temos um projeto, e a Carol. É aqui, ó. E aí, quer? Precisamos de pessoas fiéis a gente possa Leais. confiar. O processo não vai ser fácil. Você está crua, você vai aprender um monte de coisa. Mas você está disposto? Quer mudar de vida com a gente? Está aqui. Hoje ela está aqui. Roraima, Natal, não é barato, passagem. Estamos aqui com elas há 5 dias junto com a gente. Sim, Então, falei, ó, que eu te falei 2 anos atrás, tá acontecendo. está acontecendo. Perfeito. Ano que vem vai vir o Endos. Outro ano vai vir outro. Ou seja, isso é um incentivo para eles. Fora a convenção dos vendedores, vocês Sim. trazem também para a convenção dos franqueados. Então é um conjunto. Tem que estar tudo bem alinhado, né? Isso é bom, né? Porque toca ele junto com Isso. vários empreendedores e a mentalidade empreendedora para uma pessoa é Justamente. sensacional. Falando de investimento, André, eu vejo que você é um cara muito arrojado. Não sei a Carolzinha, mas me parece ser também. Né? E eu vejo que muita pessoa é freada em abrir uma franquia ou fazer um investimento por causa de dinheiro. Né?
E você mesmo falou, né? Que tipo assim, tem que ter o sonho, tem que saber o que vai fazer, escolher e depois que arruma o dinheiro, né? É. Como é esse caso, assim, às vezes eu vejo gente que até tem o dinheiro e fica com medo de fazer um investimento para perder tudo que chegou a juntar lá. Como é que funciona a cabeça de um investidor agressivo, um pouco mais agressivo nesse sentido? Eu sempre digo pra minha esposa, né? Quando penso em alguma coisa, como ela é bem controlada, é bem pé no chão, ela me fala alguns obstáculos, né? Né, filha? Digo, meu bem, eu não A função dela é pôr os É. obstáculos. Boa. Disse, meu Importante. bem. É eu e Felipe. Por exemplo, vou falar do shopping. Por Felipe, a gente tava com 3 mil lojas, só É. que a minha função é explicar a ele que 3 mil lojas a gente estaria falido, entendeu? Não, como eu falei, Ele quis comprar 2 marcas. Cara, eu quero comprar essas 2 marcas. Que tá louco, velho? Não dá, entendeu? É nossa função, cara. Sim. como eu sempre digo, tem que ser arrojado, porém tem que ser responsável, tem que ter pé no chão. Inclusive, quanto mais medo tem, melhor é o empreendedor. Porque Sim. a bronca é aquele investidor que joga o dinheiro e não tem medo, entendeu? O que tem medo, bicho. Ainda. Mas isso é o Olha melhor, agora, porque o que ficou tem boa. medo. Olha a minha performance. É, exatamente. Padrão Ele bota e diz assim: Eu se eu vou- perder, só tô tenho fudido. isso. Tinha Se eu vergonha. perder, eu tô fudido. Tinha vergonha aí agora? É isso, mas é o melhor que tem, pô. É doido, padrão. Mas vamos lá, vai lá, André, manda abraço. Gente, em relação ao medo de investir, né? De abrir uma franquia. Como é, vocês escutaram aqui a história, né? Comecei com 3 mil reais, dentro do carro. Passou um pouquinho, peguei um crédito aqui na Cross de 20 mil, né? Ou seja, não tinha dinheiro. Foi no crédito, né? Foi no boleto. Liberamos. Liberaram pra Nem mim, né? conhecia, né? Nem me conhecia. Essa é a vantagem, André, de entrar cedo na franquia, que ainda tá cedo. Mas eu vou deixar isso para outra pergunta. Isso. Conectar. Aí, com esse dinheiro aí, começava com 3 mil, comprei com 5, deu o Márcio um dia me perguntou, André, você consegue vender mais? Falei, Márcio, eu consigo, mas não tenho dinheiro para comprar. Passou uns 15 minutos, ele ligou, Fabinho liberou para você 20 mil. Aí eu peguei, né? O que aconteceu? Eu não gosto de dever. Eu quando vi lá 4 boletos, 4, 5 mil, digo, meu Deus do céu. É que o que eu mais fiz? gosto de ouvir, eu não gosto de dever. Vixe, eu fico todo Esse é o que arrepiado. merece o crédito. O que foi que eu fiz? Minha performance O melhorou, raboleta agora aqui. melhorou mais porque eu tinha que pagar Os os boletos. boletos. Foi bom porque eu paguei os boletos, né? Ganhei, Fez um capital de fiz capitalzinho, comecei. O negócio foi crescendo, como vocês viram agora, viram falar aqui, né? Tinha comprado um carro muito bom, né? Vou até mandar rodar aí umas imagens da loja de vocês, Isso. para o pessoal ter noção da dimensão. Mais na frente, esse carro foi vendido, comprado, comprei camisas polo, lembra? Lembra? Continuou, o negócio foi crescendo. Na hora de abrir a franquia, eu não queria alugar, porque eu queria fazer uma franquia, uma loja referência, uma loja não top mesmo, né? Então eu tenho que contar a Carol, né? Nossa vontade era essa, ter uma loja padrão. O que nós fizemos, meu bem? A gente vendeu a nossa casa. Tira uma casa, nós tivemos 2 casas, né? Uma padrão, mobiliária, tudo bom. Isso me dói o peito, que eu nem vou ter Quando responsabilidade. nós fizemos, Vendemos. eu falei, Carol, vou vender a casa pra montar a loja. Carol, você é louco? E não sei o quê. minha Eu filha. acabei de Nós temos- imobiliar a casa toda. Nós temos 2 casas. Ainda bem que Vai vocês não me vender contaram. uma, qualquer coisa vai pra outra. O cara ficou, respirou. Era baixo que assim, né? Tá bom, meu bem. Vendemos a casa. Na cidade rodamos atrás, né? Resumindo, o local que nós gostamos, o valor que para comprar, faltava 20 mil ainda. Aí fechamos o negócio lá da Carol. Ah, você não tem esses 20 mil. Carol, o negócio tá fechado. Vou arrumar. Assim, a gente arruma, vai ver. E não tem um estoque, né? Tá vendo? Só que era pouquinho, só que era pouquinho. Baixinho. Um pouquinho. Como é que... Aí o meu gente viu lá, compramos o ponto, né? O imóvel, né? O imóvel, O imóvel. isso. Todo pirente lá, tudo velho, mas bem localizado, né? Na avenida principal. Resumindo, eu quero dizer com isso, foi tudo na coragem, porque dinheiro não tinha, né? Aí compramos lá, vendemos bastante, né? Graças a Deus. Sobrou um dinheirinho. Chegou o final de ano, né? Vendemos bem também. Falei, minha filha, é o seguinte, vamos Esse ano fazer... que vendeu 50 mil, então, né? Isso. Pô, Isso. tem isso também, né? Porque às vezes Endividado. quando você investe e tá com medo, aí que você Isso. corre atrás para fazer aquilo funcionar, Sim. né? A gente começou a vender dentro do carrinho. O ser humano é movido a boleto. Era 30, É. era 30 mil por mensal, né? Depois das dívidas, passou para 50 mensal, porque corria atrás mesmo. Saía de casa 8 da manhã, chegava às 10. Porque tinha uma casa velha, né?
não tinha uma loja para vender. Foi o que nós fizemos. No fundo do quintal, vocês viram lá que vocês foram, né? Construímos uma lojinha, tipo um depósitozinho. O forte era na rua, aí a Carolzinha abriu a lojinha virtual, né? Que a coisa desse tempo era muito engraçado. Que nós pegávamos as imagens, quando vocês agora, viu? Pegávamos as imagens da Cross, né? Tudo bonito. Aí o cara ia no Instagram, olhava tudo bonito, né? Aí o endereço, passava o endereço nosso, né? Chegava lá na frente, o cara era assim. Sim, você usava outra loja. O cara era assim, mas peraí. Tá meio diferente. Cadê essa loja aqui? Calma lá, essa loja aqui. É o futuro. Vai ser construída aqui. Esse é o projeto. Não era uma mentira, era Não é uma mentira. antecipação de futuro. A loja virtual está aqui, a mercadoria Que é o mais está importante. aqui atrás. Vamos, entra. Aí, de 10, 9 entravam. A gente tem esse vídeo onde Tem. é o seu depósito, é bom rodar Tem. aí também. De Vamos 10, rodar. 9 entravam. Um não tocava a boca, né? Porque realmente É. era bem feio o negócio. Né? Resumindo a história, os caras entravam, quem atendia era eu e a Carol, aí a conversa, né, a garantia que nós dava, né? Ô, Zimino, você me vendia. Nesse mês foi 50 mil reais que nós vendemos. Legal. Entendeu? No fundo de No casa. fundo de casa. Eu falei, minha filha, aí sim, vamos lá, cara, para começar a construção da loja, né? Fizemos o projeto, aí no final o engenheiro estimou em 600 mil reais para construir, né? A loja, 600 mil. Aí a Carol, faz o empréstimo para minha filha? Não, porque se eu ficar devendo, eu vou ficar doido. Bora vender. Aí passou janeiro, fevereiro, né? Março, abril, maio. Desses 600 mil, nós conseguimos um terço. Aí a Carolzinha, vamos começar só, né? Ano que vem. Que ela é assim, só ano que vem. Eu falei, tá bom. Quando chegou em junho, ela viu, chegando ferro, pé da areia, pau, ela é assim. Você vai fazer isso como? Meu amor, é que eu digo sempre que ela faz, minha faca na caveira. Começamos uma loja de 600 mil com 200. No início do ano passado foi? Foi. Início do ano passado. Junho do Aí, ano ó, passado. era assim, mas muito engraçado, cara. Construindo a loja, né? Depósito lá atrás, vendendo no carrinho, Traço de cimento na entrada. trato de cimento assim, Cliente ferro. passando no meio. Aí chegava, Ah, pelo menos o cliente via que tinha uma reforma Não. mesmo, né? Tava aí quando melhor, quando tava o cliente melhor. chegava, eu tava, cadê essa loja aqui? Eu falei, tá construindo agora. Olha aí, ó. Entra assim pra ali, eu ficava na frente entendendo, né? Balizando. Eu trazia o guarda-chuva, pegava na mão do cliente. E a cara dizia pra mim, Meu Deus, é. você é muito cara de pau, né? Porque minha filha chegou aqui na frente, é comigo. Eu ia atender ela na rua, porque cavando buraco, não tinha como, porque ela voltava mesmo. Aí atendia, foi passando o tempo, né? Foi criando forma. Então o que eu quero dizer com isso? Nós começamos na coragem mesmo, não tinha dinheiro, mas não foi também um negócio... Por que eu tive essa coragem? Porque eu tinha certeza que eu ia vender. Que a marca cresceu, a variedade aumentou. É isso que eu queria dizer, André. Inclusive, teve uma negociação diferente na época, né? Com o Felipe, para pegar os estoques. Ah, sim, tá. Aí, vamos lá, vamos continuar nisso aí. Porque eu quero falar justamente dessa Vamos isso. vantagem de Pronto. Foi começar. quando a gente foi pra lá, na inauguração. Isso, né? foi. aí aconteceu, graças Aí a nós três Deus, pra inauguração. nós conseguimos construir a loja, né? Aprontamos a loja bacaninha, direitinho, Linda. muito linda. Eu acho que foi até assim, pô, a única. Não, lá já tinha fechado. Foi só... Não, foi lá, foi. Foi lá que tu apertou a mão lá. Não tava Foi, falando, foi né? lá. É verdade. Mas foi, acho que a única franquia que foi os três. Isso, os três. Os três, porque Os tem três. 7 anos ali pra É, Isso. deu sorte. Deu que a sorte. gente reveza, né? Que não dá pra sair todo mundo. É, aí uma o que vez. aconteceu? A loja, em novembro inauguramos, eu tinha de mercadoria 200 mil mais ou menos, de mercadoria, né? Poxa, foi dezembro, ano passado eu vendi 50 mil, dentro de um carrinho sozinho, na rua. Aqui tem que ser pelo menos 200. Se eu falei, se eu quero vender 200, eu não posso ter 200 mil. Tem que tem que muito ter mais 500, estoque, é. E né? agora? Aí para a inauguração foi o Felipe, o Fábio e o Márcio, né? Aí eu digo uma estratégia de vendedor, né, gente? O Filipão fez um comentário, o Filipão, que ele nem sabe. Ele falou assim pro Panda, esse carro para carregar Mercadoria. é legal, né? Eu só escutei. Aí no outro dia, vamos lá na Goiânia Inglesa, né? Letter. É. Filipão, dirige aí. Mal sabia, Felipe, que ele Mal fazia sabia parte de um plano. do plano, né? Pegou o carro do Filipão lá, nós tínhamos um carro muito bom, né, mano? O Felipe tem hoje aí, uma Frontier, na época tava novinha. Não O vi. Filipão entrou no carro, foi dirigindo todo motorzão e tal. Carro bom, né? Carro André? bom, né, André? Todo empolgado, né? Falei, Filipão, se você quiser, fica seu, eu pode levar. Aí ele, não, macho, como é que eu vou pagar isso aí? Eu falei, mercadoria. Entendeu? Falei, mercadoria, vamos fazer o rolê de mercadoria. Aí quando a gente inaugurou, né? Filipão, André, eu vou ficar com o carro. Então, ou seja, eu me desfiz de um carro, né?
norte de um carro, na verdade, né? Carolzinha falou pra mim, meu bem, mas nós temos 2 carros. Como é que vai ser, minha filha? Você pode ficar com o outro, porque nós temos os filhotes, né? Leve para a escola, pegue. Eu fico de bicicleta. Não tem problema. Porque a minha mente pensa assim, ó. Vou ficar 8 meses sem carro, 10 meses, não tem problema, ano que vem eu compro outro. Então, graças a Deus, Deus abençoou, né? Essa mercadoria foi vendida toda em dezembro, nós batemos 290 mil, 226 mil, né? No mês de dezembro. Hoje, 100 mil a mais que esperado. 100 mil mais do que o esperado. Hoje, nosso estoque, pode falar, né? Pode falar. Nosso estoque hoje ele fica entre 500 e 600 mil reais. Que quem quer vender muito, quem quer manter a performance boa, tem que ter estoque. Porque você sem mercadoria, você não vende. Tem que ter mercadoria. Então, daqui para frente, como eu falei, continua a pé, viu, gente, ainda. Ainda estou ainda Na bicicleta. na bicicleta. O carro está com outro carro. Mas em janeiro... Podia comprar outro carro, abrir outra loja. Podia comprar um carro agora, se quisesse, né? Mas com o pé no chão, Abrir outra loja. vamos pagar as contas e abrir outra loja, né? Isso é legal, André, porque assim, é interessante, né? Porque assim, quem arriscou no começo, eu ainda considero no começo, tem um relacionamento diferenciado, tem uma carteira de cliente diferenciado, né? Tem uma experiência também diferenciada, né? E a gente está com 100 lojas, mas está no começo ainda, né? Qual é a... Eu acho que é começo ainda, porque até hoje ainda fala com todos os sócios para a franquia. Tem reunião com todos os sócios para abrir uma franquia. Não, ainda dá para falar com todos os sócios. Na convenção a gente ainda tem visita de sócios na loja, né? Porque sem ainda dá para ter uma relação, né? Por exemplo, eu converso com alguns empreendedores que já estão com 300 franquias, 400, aí já não tem mais contato nenhum com franqueado, né? E ainda mais também a parte do município, que é o que eu queria conversar aqui, né? Da cidade. Porque você basicamente dominou Boa Vista, né? E agora, quanto mais a marca cresce, melhor para você, porque como você arriscou no começo, você está com a dominância de Boa Vista, né? Sim. Então, eu considero como empreendedor, né, que tem uma visão, que é como se fosse um terreno. Se você compra lá no início, onde ainda está sendo construído, é um pouquinho arriscado, tem um pouco menos de suporte, mas se você percebe que o bairro está crescendo, aquilo ali valoriza muito para você, né, André? Sim. Qual é essa... Eu acho muito bonita essa sua visão, foi um dos primeiros a acreditar. Pode comentar um pouquinho sobre essa visão, André, de tipo assim, de fazer as pessoas acreditarem, né, investirem em algo que está crescendo. Qual a vantagem de ter um investimento num negócio que está crescendo muito, né? Quer falar, Carolzinha? Não? Qual é a vantagem que eu vejo em investir na Crosby hoje? É você tá pegando uma franquia, né, que está em total expansão, com o mercado aberto. No nosso caso, por exemplo, Boa Vista nós dominamos, mas a nossa visão está mais adiante. Eita, tá no norte. Está no norte. 7 anos atrás eu falei para eles, né, sempre dizia assim, ó, o norte é nosso. Claro que a gente fala brincando porque é imenso, né? Mas sempre falava aquilo com convicção. Eu vou começar com Boa Vista, que eu moro lá, e vou partir para outra cidade. Então hoje eu e minha esposa, nós temos essa ideia de partir para o norte todo. E o norte praticamente não tem Crosby, né? Só tem Boa Vista mesmo. E Marabá, né? Talvez Marabá. Pará, Belém. Belém, Canaã. Pois é, então ou seja... Rondônia. Tá Os- começando tá agora, começando, né? tem muito espaço para ir. Não só no norte, O né? norte é muito grande, Sul, é muito pro grande. sudeste, ou seja, quem entrar agora pode ter certeza que vai se dar muito bem. Oceano Azul. Nossa, Nós- é azul ainda. Graças a Deus estamos bem e vamos ficar muito melhor, porque eu acredito na marca. Eu sempre digo com a minha esposa, né? A minha esposa fala assim também, vamos deixar guardado, um exemplo, 100 mil reais. Eu digo para ela, filha, vamos guardar só 10, uma emergência, né? Você não pode ficar também sem nada, né? Você tem que ter lá na poupança, um negocinho. Digo para ela, filha, 100 mil não rende 100 reais por mês, 150. 100 reais de mercadoria, a gente ganha 100% em cima. Vamos comprar mercadoria, né, Vega? Ela fala, você é muito corajoso. Se acontecer, minha filha, eu não penso no que vai acontecer. Eu penso no que eu quero que aconteça. Se acontecer diferente, é faca na caveira, aconteceu. Que o pensamento nosso ele é muito importante. Se você pensa positivo, você tem fé, você chega. Se você pensa negativo, meu amigo, já era, você é o primeiro derrotado. Começa aqui a vitória, na tua mente. No shopping agora, nega, Carolzinha colocou alguma, você lembra, né?
Claro, ela é advogada, essa parte é com ela. Ela tem que Fazer as perguntas. fazer isso, ela tá certa. Ela fala assim, meu bem, você fechou, nós fechamos, ok. Meu bem, se tiver uma pandemia, né? Lembra? Meu bem, se acontecer isso, meu amor, olha só, por isso que a gente cada vez tem essa função na loja. Aqui na empresa, cada um tem essa função. Eu não penso nisso. Se acontecer pandemia, se acontecer isso, eu não penso nisso. Eu penso quanto eu vou vender. Eu penso quanto eu vou faturar. Eu penso nisso. Você está correto, você está certo de pensar assim. É só a função. Me orientar, não fazer besteira, né? Mas se a gente for pensar nisso, a gente não abre a loja. Porque a gente não tem dinheiro sobrando. Está tudo no limite. Então tem que dar certo para poder crescer. Se algo acontecer diferente do que a gente está pensando, aí é outra história. A gente pensa, reequaciona, mas de início eu sempre penso que deu certo. Eu não penso que vai dar. Deu certo. É bom. Tem que trabalhar, dar o seu melhor e não ter medo. O cara tem dinheiro guardado, 200 mil reais, por exemplo, 300 mil, que vai render por mês aí 100, 200 reais, não tenha medo, invista, que você vai crescer. Eu gosto de dizer muito isso, assim, que eu tenho uma frase que eu digo assim, não é sobre não ter medo, né? É sobre não ser paralisado. O problema é que algumas pessoas têm medo e aí travam. Isso no empreendedorismo não funciona. Não conheço nenhum empreendedor que ele trava perante o medo. A única coisa que o medo faz é ele tomar algumas precauções. Eu vou investir aqui, mas aí em 6 meses, vou montar um fundo de caixa que vai me proteger. Ou se não, cara, eu vou me proteger quando eu tiver a partir da 3ª loja, da 2ª loja. Acho muito importante esse pensamento de vocês, cara. Foi muito, muito rico aqui pra gente. Sensacional, né? E eu queria convidar você a seguir os irmãos Crosby, né? Seguir também a loja do André, vou deixar o arroba aqui. Qual André? Qual o arroba? Qual é o arroba, Carolzinha, da loja de vocês? Crosby Boa Vista. Crosby Boa Vista, tudo junto no Instagram. Da gente é os irmãos Crosby. Não, né? Tem também o Instagram da marca, né? @ Crosby Oficial. Lá você vai ver todos os nossos produtos, todas as nossas lojas, um negócio espetacular. E se ficou com alguma dúvida de franquia, fala com o André, ou se não, fala com a gente, manda uma mensagem nos irmãos Crosby, que a gente faz uma reunião sem compromisso, ou troca informações ali pelo WhatsApp, tá tudo certo. Não se esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, tem muita informação boa aqui pra você, né? E eu garanto a você que você não vai se arrepender. E é isso, galera, queria agradecer aí, André, a Carolzinha. E vamos fazer o nosso grito de guerra. Como e é a o gente grito de vai guerra mesmo, ensinar André? pra você. Crosby, você, tudo a ver. Vamos encerrar agora, fazendo o grito? Vai, 1, 2, 3 aí. Crosby, você, tudo a ver. Essa história.